Videoaula, falaremos sobre supositórios e óvulos, destacando os ensaios realizados para a comprovação de qualidade dessas formas farmacêuticas. Segundo a Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, supositórios e óvulos são formas farmacêuticas sólidas de vários tamanhos e formatos, adaptados para introdução no orifício retal ou vaginal do corpo humano, contendo um ou mais princípios ativos dissolvidos numa base adequada. Eles usualmente se fundem, derretem ou dissolvem na temperatura do corpo. Os ensaios realizados para controle de qualidade de rotina destes produtos são a determinação de peso, tempo de desintegração, teste de dissolução e o ponto de fusão. Determinação de peso. A determinação de peso deve ser feita em balanças de sensibilidade adequada, pesando individualmente 20 supositórios ou óvulos e, então, determina o peso médio. O limite de variação aceito é de mais ou menos 5% do peso médio, podendo-se tolerar não mais que 2 unidades fora desses limites, porém, nenhuma poderá estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas. Teste de desintegração. Este teste permite verificar a maior ou menor capacidade dessas formas farmacêuticas de amolecerem ou se desagregarem em meio líquido, no espaço de tempo prescrito. Considera-se desintegração completa quando o supositório ou óvulo apresentar dissolução completa, separação completa de seus componentes ou amolecimento da amostra que pode ser acompanhado pela mudança da sua forma, sem que ocorra separação completa de seus componentes, e ruptura da cápsula gelatinosa de óvulos, permitindo liberação de seus componentes. A aparelhagem, conforme a figura 1, consiste de cilindro contendo um dispositivo metálico que consiste de 2 discos perfurados de aço inoxidável, ficando os 2 discos afastados de aproximadamente 30 centímetros. A determinação é levada a efeito utilizando-se 3 aparelhos, contendo cada um uma única amostra. Cada aparelho é introduzido no interior de becker de pelo menos 4 litros de capacidade, contendo água a temperatura de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Utiliza-se 3 supositórios ou óvulos, colocando cada um deles sobre o disco inferior do dispositivo. Introduzir e fixar o disco no interior do cilindro. Inverter o aparelho a cada 10 minutos. Examinar as amostras depois do decorrido o tempo prescrito na monografia. O teste é considerado satisfatório se todas as amostras se apresentarem desintegradas. O limite de tempo estabelecido como um critério geral para a desintegração é de 30 minutos para supositórios e óvulos, com base hidrofóbica, e de 60 minutos para supositórios e óvulos com base hidrofílica. Ponto de fusão. Aquece-se 200 ml de água em um becker a 37 graus Celsius, utilizando-se um agitador magnético com aquecimento a 50 rotações por minuto. Em seguida, adiciona-se uma unidade do supositório ou óvulo preparado na água do becker e coloca-se um termômetro para monitoramento da temperatura. Após 30 minutos, registra-se a observação a respeito da fusão do supositório ou óvulo. A temperatura de fusão de supositórios lipossolúveis não deve ser maior do que 37 graus Celsius, com intervalo de fusão bem definido. Bases para supositórios e óvulos. As bases utilizadas nestas preparações têm importante papel na liberação do fármaco e, portanto, na sua disponibilidade para a absorção, o efeito sistêmico ou localizado. Devem ter como principais requisitos a toxicidade, compatibilidade com o princípio ativo,
permanecer sólida à temperatura ambiente, fundir, amolecer ou dissolver prontamente à temperatura corporal e liberar o fármaco para absorção. Alguns testes físico-químicos são realizados especificamente para o controle de qualidade das bases para supositórios e óvulos, como a determinação do índice de acidez, de saponificação, de iodo, hidroxilas e água. Índice de acidez. O índice de acidez expressa a quantidade necessária de hidróxido de potássio para a neutralização dos ácidos graxos livres em 1 grama de amostra. Índices elevados de acidez são sugestivos de hidrólise acentuada dos ésteres constituintes da matéria graxa. As causas da degradação incluem tratamentos químicos integrantes dos processos industriais de extração e purificação, atividade bacteriana, ação catalítica, calor, luz, estocagem inadequada e presença de impurezas como a umidade, entre outros. Considera-se satisfatório apresentar um índice menor do que 0,2 mg. Índice de saponificação. O índice de saponificação exprime a quantidade de hidróxido de potássio necessária para neutralizar os ácidos livres e saponificar os ésteres existentes em 1 grama de substância. O índice de saponificação fornece indícios de adulterações da matéria graxa, com substâncias insaponificáveis. Os valores devem estar entre 200 e 245 mg. Índice de iodo. O índice de iodo expressa a quantidade de iodo suscetível à complexação em 100 gramas de substância, sob as condições descritas. Constitui medida quantitativa do grau de insaturações dos ácidos graxos, esterificados e livres na amostra. O índice de iodo, valor encontrado na determinação, é sugestivo do grau de pureza do material ensaiado, bem como da presença de adulterantes. Considera-se satisfatório o ensaio que apresente índice com valor inferior a 7 gramas. A base, ao apresentar baixo índice de iodo, confere grande estabilidade quanto à oxidação, mantendo estável sua coloração durante a estocagem e nos processos de aquecimento na fabricação de supositórios. Índice de hidroxilas. Indica a quantidade de hidróxido de potássio necessária para neutralizar o ácido acético utilizado na acetilação de 1 grama de gordura. Nas bases oleosas, o baixo índice de hidroxila significa uma melhor estabilidade aos radicais hidroxilas e uma rápida velocidade de solidificação. Índice de água. O índice de água ideal deve ser elevado, sendo este a quantidade de água em gramas que pode ser incorporada de forma estável a 100 gramas de base. A ausência de etileno-glicol e de dietileno-glicol. Em bases de polietileno-glicol, é determinada ainda a ausência de etileno-glicol e de dietileno-glicol, pois são substâncias muito tóxicas, por metabolizarem-se a ácido oxálico, levando à hipercalcemia. Bem, por hoje é só. Até a próxima!